Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Matemática para a Economia. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar com cálculo com várias variáveis. Mas o sentido de várias variáveis são variáveis independentes. Ao contrário do que nós vimos em Matemática 1 e 2. Em Matemática 1, nós trabalhamos com y, função de x. Aqui nós teremos z sendo uma função de x e y. Então, nós temos aqui duas variáveis independentes e o z vai ser a minha variável dependente. Essa é a ideia aqui de matemática para economia. Então, antes, nós temos que começar, o que nós vamos ver neste módulo? O espaço R3, o domínio imagem-função e como representar graficamente essas funções com duas variáveis. Primeiro, o espaço R3. Por que R3? Porque eu vou ter três coordenadas. Eu vou ter a coordenada x, y e z. Então, aqui esse z, na realidade, z é função de x e y. Então, eu vou ter três pontos. Vou ter x e y como variáveis independentes e o valor de z dependendo do valor de x e y. Que você terá um gráfico com três eixos. O eixo x, o eixo y e o eixo z. Por isso que é chamado espaço R3. Nesse espaço R3, então, nós temos o eixo x, que é o das abscissas, o y das ordenadas e o z, que é o eixo das cotas. E cada um daquele conjunto de dois eixos, nós podemos ter um plano. Então, aqui, o eixo x e y, esses dois formam o plano x e y, porque eu estou considerando somente esses daqui. Se nós considerarmos o eixo z e y, então nós teremos o plano, você vai olhar somente para essas duas retas. Então, você vai ter o plano YZ. E você ainda pode ter o plano XZ. Por que é importante nós trabalharmos com funções com mais de uma variável independente? Nós vamos começar com duas e vamos generalizar. Por quê? Porque na vida real, as quantidades que nós trabalhamos dependem de duas ou mais variáveis. Sempre quando eu falar em variáveis, eu estou me referindo a variáveis independentes. Da forma que z é função, então, de x1, x2, x3 e assim sucessivamente. Aqui eu já representei com mais de três variáveis, ou função de x e y, se você estiver representando apenas duas variáveis. A nomenclatura da variável por si só, z, x e y, não é importante. Ela não diz automaticamente qual variável é dependente e qual variável é independente. Você precisa olhar aqui para a representação da função. Então, é função de x e y. Então, x e y são as independentes que vão alterar o valor de z. Neste caso, x1, 2, 3 até xn são as minhas variáveis independentes, porque estão aqui falando que z é função de x, 1, 2, 3 até xn. Então, podemos pensar, por exemplo, só para termos mais uma ideia, em que P é uma função de lucro. Então, isso aqui é o lucro de uma empresa. E esse lucro vai depender de x, y e z. Então, veja aqui que z já aparece como variável independente. E 3, 4 e 5 são os lucros por unidade produzida de x, y e z. De três produtos. Podemos ter também o retorno,
de uma ação. O que é o retorno de uma ação? Vai depender, o retorno da ação hoje, vai depender do dividendo que você receber da ação hoje, do preço que você receberia se vendesse a ação hoje e preço T-1, que é o preço que você pagou. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 variáveis independentes. E RT é função dessas 3. Quando trabalhamos, então, com função, precisamos relembrar o que é domínio e imagem de uma função. Isso vai ser muito importante mais adiante, principalmente quando trabalharmos com continuidades e descontinuidades de uma função. Domínio são todos os valores de A, ou seja, o conjunto de pares aqui, que x e y podem assumir. Então, todos esses conjuntos, x e y, de pares ordenados, estão dentro do conjunto A. E esse conjunto A é o chamado domínio da função. São todos os valores, os pares ordenados possíveis. Já o conjunto de todos os pontos possíveis de Z é a minha imagem. E uma regra que associa esses valores x e y, ou quantas variáveis você tiver, a um valor z, é chamada de função. Vamos tomar, por exemplo, essa função. Lembre, domínio são todos os valores possíveis que as minhas variáveis independentes, x e y, podem assumir. Nesse caso, não há nenhuma restrição quanto ao valor que x e y podem assumir. X pode assumir tanto os valores negativos, quanto positivos, quanto fracionários, e assim sucessivamente, e a mesma coisa de y. Então, nós dizemos que o domínio de f de x é o R2. Ou seja, x e y, você pode substituir qualquer valor de x e y que esteja no R2, porque R2? Porque aqui eu tenho duas variáveis na função e eu ainda terei um valor que estará dentro dos reais. Segundo exemplo, eu tenho uma função g. Tem uma função g que depende de v e w. Então, seria 2 dividido por v menos w. Então, nós sabemos que toda função racional, ou seja, essa é uma função que tem um polinômio no numerador e no denominador um outro polinômio, elas são contínuas no seu domínio. Nesse caso, então, qual será o domínio dessa função? O domínio são todos os valores que v e w podem assumir. Quais valores v e w podem assumir? De forma que esta operação ainda seja definida nos números reais. Lembre que eu não posso ter a divisão por zero. Então, o que eu preciso é que esse denominador seja diferente de zero. Ou seja, preciso que v seja diferente de w. Qualquer combinação v e w pertencente ao R2 que v diferente de w será definida a operação g. Ou seja, eu poderei realizar essa conta. Raciocínio semelhante aplica-se a esta outra função. O conjunto de todos os valores possíveis é o meu domínio. Então, quais são todos os valores possíveis que 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado podem assumir para que essa operação, essa raiz quadrada, seja definida? Nós precisamos que esta operação seja maior ou igual a zero. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais. Então, temos que o domínio da função h é formado por x e y. X e y são as variáveis independentes, pertencentes ao R2, são duas variáveis, tal que
1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero, de forma que essa operação seja definida dentro dos reais. Nós sempre vamos trabalhar com o conjunto dos números reais nessa disciplina.